Pessoal, esse irmão se chama João e ele vai contar para vocês o sonho que ele teve de arrebatamento. Ele fala que é um sonho pré-tribulacionista, que para quem não sabe, é alguém que acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. E o que ele vai contar para vocês é muito impactante, meus irmãos. Então fique com o vídeo e preste bastante atenção, porque é muito importante vocês ficarem ligados em todos os sonhos, visões, profecias e todo tipo de alerta que estiver acontecendo no mundo, pessoal. Porque se você ir juntando tudo, vocês vão ver que tudo se encaixa para a vinda do Senhor Jesus e que Ele está muito próximo. Então vamos com o vídeo. Pessoal, hoje eu sonhei com o arrebatamento da igreja e eu queria compartilhar isso com vocês. Se eu não fazer, não vou ficar em paz. Logo pela manhã eu tive um sonho na qual parecia que eu estava em casa, né? E então a trombeta tocou. O som da trombeta, ao mesmo tempo que vinha externamente, ela também era interno. Ela meio que tocava, né, pelo lado de fora e tocava por dentro também, né? Meu corpo estremecia. E quando a trombeta tocou, eu comecei a ser sugado para cima, né? Uma força me puxava. E assim encerrou o meu sonho. Essa trombeta parecia que o mundo não ouvia ela. Ela era para os eleitos, né? Então esse sonho foi um sonho pré-tribulacionista, como todos os outros sonhos e visões que eu tive desde os meus 15 anos. Se você é pós-tribulacionista e está vendo esse vídeo, não quero debater com você e nem brigar com você, né? Milhões de pessoas no mundo todo estão sendo avisadas. Muita gente tenta zombar de mim. Você é privilegiado, né? Deus só fala com você. Não. Deus, ele está falando com milhões de pessoas no mundo que ele está vindo buscar a igreja, que o arrebatamento vai acontecer. Deus, ele avisa por meio da natureza. Deus, ele avisa por meio dos astros. Não confunda com astrologia, estou falando de astronomia, né? Ele avisa por meio da lua, do sol, eclipse lunar, eclipse solar, por meio da natureza. Os próprios profetas falaram que Deus, ele avisa por meio de eclipse lunar, eclipse solar, né? Então Deus avisa pelo meio dos astros, por meio da natureza, por meio da geopolítica, as guerras que nós vemos. Ele avisa por meio dos pastores, das pregações, dos missionários, dos evangelistas e também dos profetas. Em Amós 3:7, o Senhor fala que ele não faz coisa alguma sem antes avisar ou revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Então esse vídeo fica mais como um alerta, mais um, né? Que o arrebatamento está próximo. A igreja vai subir, Jesus vai se manifestar e todos têm que estar preparados para esse dia. Lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Muita gente tem que entender que Deus é soberano, ele pode tudo e nada é impossível para ele. Quanto aos pós-tribulacionistas, eu posso fazer um vídeo mais tarde separado só sobre esse assunto. Eu vejo que eles caíram na mesma coisa que os judeus caíram. Porque, por exemplo, eu não consigo, eu até consigo, mas seria meio complicado eu dar um texto que embase o pré-tribulacionismo. Tem que fazer uma sistemática. Meus irmãos, agora escute e preste bastante atenção no que ele vai explicar sobre os judeus. E deixa seu like para ajudar o canal. É por isso que os judeus caíram e não acreditaram em Cristo. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles falaram sobre as duas vindas de Cristo, muitas vezes de forma embaralhada, né? Um profeta falava uma coisa da primeira vinda, outro profeta falava da segunda vinda, e esse profeta que falava da segunda vinda também falava da primeira, né? A gente vê Isaías falando da primeira vinda e da segunda, Zacarias falando da segunda vinda, e os judeus não entenderam. Os judeus achavam que o Messias viria uma vez só, e de forma triunfante, para reinar para sempre. E não foi assim. Primeiro ele teria que vir como um cordeiro, morrer pelos nossos pecados, e depois ele retornaria como um leão para governar como eles achavam que tinha que ser feito. Assim também é no arrebatamento da igreja.
Cristo veio pela primeira vez. O arrebatamento da igreja não necessariamente é a segunda vinda de Cristo, mas é as bodas do Cordeiro. E no fim da tribulação, finalmente vem a segunda vinda de Cristo. Então o arrebatamento é um evento, e a segunda vinda de Cristo ocorre no final da grande tribulação. E João, ele narra a segunda vinda de Cristo com os seus santos montados em cavalos brancos, com vestes brancas. Essas vestes brancas, o próprio João já disse, as obras de justiça dos santos, onde eles estão montados em cavalos brancos, e ele vem com os santos, ele vem com Cristo do céu para a terra, para Cristo estabelecer o seu governo depois da grande tribulação. Não é os anjos que estão montados em cavalos brancos, né? É a igreja. Até mesmo o próprio profeta Isaías falou sobre o pré-tribulacionismo. Ele fala nos textos dele que os mortos de Deus ressuscitarão e entrarão nas suas moradas. Logo em seguida, ele fala: povo meu, entre nas suas moradas e se esconda por um tempo, até que o Senhor castigue a terra e passe a sua ira, né? Então, isso se conecta muito com o que Cristo disse para os apóstolos, né? Eu vou para o Pai para preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Depois que eu preparar lugar lá, eu vou retornar e vou buscar vocês, vou tirar vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Em Apocalipse, João fala novamente que a igreja será poupada da tribulação e não na tribulação. Mas, Juan, quem são os santos da grande tribulação? É muito simples. Os santos da grande tribulação são os cristãos que ficaram no arrebatamento, mas que na grande tribulação eles não vão negar a Cristo, não vão receber a marca da besta, e com isso sofrerão o martírio. Mas, Juan, as pessoas pregam que o Espírito Santo subirá com a igreja. Como que as pessoas vão se arrepender sem o Espírito Santo? Gente, quando o arrebatamento acontecer, a terra voltará a ser como no Antigo Testamento. O Espírito Santo vai estar agindo ainda, principalmente nas duas testemunhas que Deus vai enviar para Israel. E no Antigo Testamento você vê pessoas se arrependendo e o Espírito Santo nem tinha descido. O Espírito Santo foi descer no Pentecostes, né? Então você vê, por exemplo, o profeta Jonas pregando em Nínive, que é uma cidade gentia, e eles todos se arrependendo em panos de saco. Então, na tribulação, pessoas vão se arrepender, elas não vão negar a Cristo, vão ser martirizadas, e elas são aquelas pessoas que João viu quando Cristo abriu o quinto selo e ele viu as almas dos mártires que estavam debaixo do altar de Deus, clamando por justiça por si mesmo. Essas são as pessoas que vão morrer e vão estar debaixo do altar de Deus, até que a tribulação se conclua e o Senhor venha. Meus irmãos, vocês entendem como será complicado ficar aqui após o arrebatamento? Se hoje em dia as pessoas fazem muitas maldades, imagina quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Imagina o sofrimento de pedir perdão dos teus pecados e você não sentir que você foi perdoado. Então fique espertos e de olho nos acontecimentos, que a coisa está ficando séria e cada dia mais pessoas tendo sonhos e visões. Rumores de guerras aumentam a cada mês que se passa. A coisa está ficando apertada, pessoal. Olha o Jared Kushner fazendo vários acordos de paz na calada. Olha o tanto de tremores de terra que está acontecendo. Eu achei que nunca iria sentir isso, meus irmãos, mas passei por isso esses dias no Brasil. Foi de 2,9. mas deu um barulho muito estranho que eu nunca ouvi antes. Então vamos vigiar e acender as nossas lamparinas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos. Deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e clique no sininho para mais vídeos. Deus abençoe você e sua família. Ninguém sabe o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai. Assim como nos dias de Noé, quando todos viviam comendo, bebendo e se casando até o dia em que ele entrou na arca e o dilúvio o surpreendeu, assim será também na vinda do Senhor. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres no moinho, uma será levada e a outra deixada. Por isso, vigiem. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ficaria de guarda.
Da mesma forma, estejam preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. Feliz será o servo fiel e prudente que o Senhor encontrar cuidando de sua missão quando ele voltar. Mateus 24.